Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto e a primeira coisa que eu vou estar falando a respeito aqui é algo que eu acredito que entra um pouco naquilo que eu comentei no programa passado, sabe? No programa Sem Contexto número 113, que eu concluí ele falando sobre o lance da nudez não erótica. Tem um ponto, uma questão da nossa sociedade que eu acho que se enquadra levemente nisso, quer dizer, talvez nem tão levemente assim, né? Se enquadra nisso de alguma forma, que é o lance da amamentação, né? O que é amamentação? É simplesmente assim, eu tô falando especificamente de mulheres aumentarem seus bebês, né? E foi uma coisa que realmente eu posso dizer que eu nunca cheguei a sequer ter enraizado de mim aquela problematização que algumas pessoas fazem com a ideia de mulheres amamentarem público, né? Inclusive, foi só depois que eu já era maior, mais velho, já era adolescente, por assim dizer, que eu fui confrontado com a ideia de que havia seres humanos com cérebro, sabe? Seres humanos que fazem parte da sociedade, tecnicamente com capacidade de raciocínio, que problematizavam o ato de amamentação. No caso, em público, assim, tal, que exigiam, que questionavam, que perguntavam, né? E eu fiquei, assim, realmente apavorado. Então, né, mais uma das coisas que eu não tenho nem como fazer de conta, não tenho nem como falar pra vocês, ah, não, eu entendo, não entendo. Realmente eu acho que é uma característica primitiva da pessoa, ela problematizar, ela sexualizar algo desse tipo, entendeu? Mostra o quanto esse lance da nudez não erótica, apesar de ser algo real, tem um monte de pessoa que por algum motivo eles não conseguem não enxergar o corpo feminino como algo erótico. E não necessariamente isso tem a ver com pornografia, porque isso era assim desde antes, tá ligado? Antes de inventar a pornografia, já tinha homens, sabe, que se preocupavam, que achavam que não era correto, que era antiético, que era alguma coisa, enfim, homens e mulheres também, entendeu? Tem pessoas de qualquer gênero que podem ser ignorantes a esse ponto. Mas é óbvio, né, pra quem qualquer pessoa que tem qualquer dúvida, eu vou ter que falar o mínimo, que é óbvio que é uma coisa totalmente estúpida, sabe? Tu reclamar de um bagulho desse, sabe? No caso, se a mulher vai cobrir ou não o seio dela, é uma escolha dela, uma opção dela de não querer se expor e ela tá num lugar público, ela vai cobrir. Mas agora, nós, enquanto seres humanos civilizados, qualquer lugar do mundo, cara, literalmente qualquer lugar do mundo, em qualquer espaço que a mulher tiver, se ela tá com um bebê e o bebê dela quer ser alimentado, eu acho que não faz sentido que qualquer pessoa do mundo fique incomodada com aquilo lá, ou que sexualize o corpo feminino nesse momento, sabe, fique encarando, ou que faça julgamentos, enfim. É o tipo de coisa que, né, é mais um exemplo de uma parte da sociedade que, por mais que pareça tão óbvio, a gente não tem que martelar, a gente não tem que instaurar, a gente tem que normalizar ainda mais, a gente tem que pegar e se alguma pessoa na tua volta agir de maneira escrota quando alguém tá amamentando, tua obrigação, na minha opinião, né, enquanto membro da sociedade, é conversar com essa pessoa e fazer ela abrir a cabeça dela, sabe? Desconstruir esse preconceito, essa mentalidade, sabe, estúpida, basicamente, não tem muito o que falar, cara. É o tipo de coisa assim que na hora que eu vou falar que eu sou contra, tem que ser, tipo assim, incisivo, tem que ser severo com os termos que eu tô usando, porque senão fica naquele escopo de que é uma opção da pessoa, sabe? Não é uma opção, sabe? Tu escolher ter esse tipo de pensamento, tu escolher, tipo, ah, não, eu acho absurdo. Se a mulher se amamenta em público porque ela tá se oferecendo, se amamenta. Se ela se amamentasse, poderia ser algo um pouco sexual. Mas não, se a mulher tá amamentando o bebê dela em público, é porque ela tá se oferecendo, é porque ela tá sendo promíscua, porque ela não tá respeitando as pessoas na volta dela. Pelo amor de Deus, né, cara? Deixam de ser imbecil, isso daí não tem como argumentar. Qualquer pessoa que falar um bagulho desse em voz alta tem que ser, tipo assim, confrontada com a estupidez dela pra até ela abrir mão dessa opinião patética, ou então ela ser tratada como alguém que tem opiniões estúpidas, entendeu? Porque simplesmente não é assim que funciona, sabe? Realmente é o tipo de coisa que a gente pode começar. Nisso eu posso dizer que é um tipo de nudez que nós temos que normalizar, entender como não erótica e institucionalizar, né? Que enquanto o bebê tá num período que ele se alimenta através do leite materno e a mulher tá perto do filho dela, cara, não faz o menor sentido dizer pra ela evitar ou atrasar, deixar de alimentar a criança na hora que ela poderia estar alimentando. Por quê? Por causa que um puritanismo tosco, fundamentado em quê? Numa concepção ou religiosa, ou moral, ou ética de como deve se viver na sociedade. Vai tomar banho, sabe? Não tem justificativa que sustente esse tipo de crença, e sustente esse tipo de convicção. Então, simplesmente assim, eu quis fazer esse adendo, sabe? Deixar claro, porque é uma coisa que eu não tinha mencionado em nenhum momento no programa anterior, né? Esse lance de amamentação, mas agora que eu já deixei claro a minha opinião sobre isso, eu já posso ir transicionando para outros tópicos. E um negócio que eu tinha deixado anotado
para comentar eventualmente em algum programa sem contexto, eu posso falar até um pouco sobre. E também posso aproveitar que eu falei um pouco sobre isso com alguns amigos meus, presencialmente nesse sábado, né? Que eu me encontrei com alguns amigos meus que fazia um bom tempo. Acho que desde que tinha começado esse ano eu não tinha feito uma reunião com os meus amigos. Eu já tinha me encontrado com outras pessoas, mas não muitas na verdade, né? Até eu não faço. Desde que chegou a pandemia, eu nunca mais participei de grandes eventos públicos assim e tal, né? E até o momento ainda não rolou. Mas alguns amigos eu já me encontro ocasionalmente. Esse ano eu ainda não tinha visto eles, mas esse fim de semana eu tive essa oportunidade. A gente bateu vários papos, como de costume, e das conversas que a gente teve entrava realmente assim, um negócio que eu tinha observado uma vez através do aplicativo do Tinder, né? O aplicativo aquele de paquera e tudo mais, que a existência, não que eu não soubesse, não que eu não tivesse ouvido isso da boca de outras pessoas, mas a existência real até mesmo hoje em dia, em 2022, ainda existe sim aquele perfil, o famoso assim do cara que ele quer ter relações homossexuais no sigilo, tá ligado? É aquela coisa assim que, tipo, basicamente, quando tu tá no Tinder, tu pode se marcar ali se tu quer ver pessoas do gênero masculino, feminino, dos dois gêneros, tu pode ter esse tipo assim de escolha, né? Só que tem vários homens que, no caso, socialmente, eles se identificam como heterossexuais, na forma que eles vivem, no comportamento deles, até mesmo nas coisas que eles podem falar a respeito da sexualidade deles, até na hora de talvez assentar essas pessoas, não necessariamente, mas possivelmente elas podem ser homofóbicas, inclusive, ter discursos contra homossexuais, mas ainda assim eles entram no Tinder, eles criam um perfil, e lá na hora que eles estão criando o perfil deles, eles criam como se fosse um perfil feminino, porque daí, eles criando um perfil feminino, eles vão aparecer daí unicamente para homens que estão buscando encontrar apenas perfis femininos. Então, basicamente, é o homem que ele quer encontrar outros homens que não necessariamente se identificam como homossexuais, porque talvez seja esse o perfil que agrade ele, ou talvez, sei lá, porque que ele tem essa preferência específica, sabe? Mas daí é isso que esses caras fazem e eles vão parar lá e tá lá escrito realmente no perfil, entendeu? Que é no sigilo, uns dizendo que eles são passivos, por exemplo, no caso eles gostam de ser penetrados ou estimulados de alguma outra forma pelo outro homem que vai estar com ele. Então, basicamente um bagulho real que a gente sempre ouviu da boca de várias pessoas que falavam sobre isso, mas que é um fenômeno que eu quero comentar a respeito aqui, simplesmente porque isso evidencia quando argumentos que várias pessoas dão, como por exemplo eu, que sou uma das pessoas que diz que o Brasil é um país assim fortemente homofóbico ainda, sabe? Então, a existência desses caras, que daí eu não vou entrar em coisas assim de dados, estatísticas, esse tipo de coisa é um exemplo de um tipo de debate que nós temos que ter, que não tem nada a ver assim com dados, simplesmente porque é o tipo de coisa que justamente pela introdução que eu dei do tema já deixa claro que não é algo que tu vai saber, sabe? Tu saber a sexualidade das pessoas não é algo que tu pode descobrir com uma pesquisa, tu não pode perguntar pra eles, ei, qual é a tua sexualidade? E tomar como base as respostas que as pessoas te dão de maneira consciente e porque eles decidiram te informar qual é a orientação sexual deles. Tu não pode usar isso como base para realmente entender como é que a sociedade funciona, entendeu? Porque até hoje em dia nós temos, mesmo a nossa sociedade tá tentando implementar uma maior liberdade sexual, e com isso eu quero dizer que as pessoas se aceitem, se respeitem, se assumam também, entendeu? Se assumam, porque pouco a pouco, ao longo do tempo, ao longo das décadas, nós conseguimos criar uma sociedade que as pessoas se identificarem como heterossexuais, bissexuais, transexuais ou lésbicas, enfim, a orientação que a pessoa tiver, isso não vai ser um fator que impedirá ela de ter uma vida plena na sociedade e ser integrada ao restante da comunidade que faz parte do país dela, do estado dela, da cidade dela, da comunidade dela, da família dela, né? Então é isso que a gente fala de liberdade sexual. Então nós ainda temos uma parcela, que eu não sei quanto que é, mas não deve ser tão rara assim, entendeu? De homens que, apesar de ainda assim eles decidirem ter prazeres homoafetivos ou homossexuais, se é homoafetivo depende se eles têm amor, né? Tem essa outra questão assim de homossexualidade, afetividade, talvez eu fale depois de eu concluir esse assunto, eu comente sobre isso, né, mas, digamos assim, os caras, eles querem ter relações homossexuais, e eles têm, entendeu, eles se encontram com outros homens, é o famoso cara que pode ser que ele tenha até um relacionamento monogâmico com uma mulher, talvez não, talvez ele seja um cara solteiro, mas ainda assim ele se encontra com, tipo, quando ele vai ficar com um homem, realmente é num cenário diferente, entendeu, quando ele sai pra uma festa com os amigos dele, por exemplo, ele tá no perfil dele de heterossexual, digamos assim. Ele vai sair, ele vai pra uma festa, ele vai dar em cima de mulher,
talvez ele seja machista, talvez ele seja homofóbico. Só que ainda assim, em outros momentos da vida dele, ele se encontra com um homem e ele vive uma vida de um relacionamento homoafetivo ou homossexual, e de preferência ele quer se encontrar com um homem que talvez ou não se identifique como homoafetivo, entendeu? Ou como homossexual. Enfim, é umas coisas mais avançadas. Né, qual é o problema? O cara tem que explanar a vida dele. Olha, de um ponto de vista de integração da sociedade, sim, porque esse tipo de figura são os que realmente impedem essas pautas de ir adiante, entendeu? Porque esse cara daí, na figura dele social, a figura que anda entre a sociedade, a figura que abre a boca, que discute com as pessoas, que opina, que tem opiniões, na hora que ele vai discutir sobre a sociedade, na hora que ele vai discutir sobre o machismo, sobre o racismo, sobre a homofobia, enfim, na hora que esse cara está participando do debate público, ele se inclui, ele se enquadra, ele se enxerga, entendeu? Como uma pessoa heterossexual. Só que na realidade ele não é, entendeu? Então como é que uma pessoa que tem que tem um gosto, entendeu? Que ele tem prazer homoafetivo ou homossexual e ele busca por isso, sabe? Como é que essa pessoa pode contribuir ativamente para tantas coisas que prejudicam até a existência dele, sabe? Então é por isso que a gente vê o que é a questão do Brasil ser homofóbico, o Brasil ser machista, entendeu? A ideologia machista, a ideologia homofóbica é isso daí, entendeu? O cara, na privacidade dele, ele até se permite experimentar algo que ele quer, que é um desejo claro dele, porque de certo, sei lá, quando que ele descobriu com isso, e que ele gosta disso, e quando que ele começou a alimentar, mas o ponto é que isso faz parte da vida dele, ele tem aquele perfil lá, ele tenta se relacionar com outros homens, porque é algo que satisfaz ele em algum nível, e várias vezes a gente também escutava história assim, entendeu? Antes de eu descobrir isso, digamos assim, através do Tinder, eu já tinha ouvido histórias de pessoas homossexuais que falam que já tiveram vários relacionamentos assim, até, digamos, até a longo prazo, sabe, com homens que são casados, têm filhos, mas ainda assim eles mantêm uma vida homoafetiva, sabe, nos bastidores em segredo, sabe? Então, essa ideia, mesmo hoje em dia que a gente tá tentando falar para as pessoas, cara, tu não precisa ficar escondido, o famoso sair do armário, sabe? Vários desses caras, além de não sair do armário, eu diria que até eles devem ter prejudicado essa causa, entendeu? Justamente porque a ideologia deles é homofóbica, mesmo que eles sejam tecnicamente, sabe? Tecnicamente esses homens sejam homossexuais, ou talvez não necessariamente homossexuais, mas bissexuais, pelo menos, sabe? Ainda assim, eles se negam a se enxergar assim, eles se negam a reconhecer isso, e uma maneira que eles, de certo, talvez até para compensar esse desejo e esse prazer que eles sentem de maneira homoafetiva, eles compensam daí na figura social deles, despejando homofobia, despejando comentários preconceituosos, porque sei lá, sabe? Porque que ele acha que talvez ele precisa compensar isso daí. Mas então é por isso que a gente tem que conversar, a gente tem que debater, porque realmente, olha, se aparecem essas figuras no Tinder, entendeu? É porque na realidade deve ter figuras assim até próximas de vocês, sabe? Talvez tu que tá me ouvindo aqui, se tu não é um desses homens, talvez tu conheça um homem na tua volta que seja assim, e é por isso que a gente tem que conversar com essas coisas pra gente mostrar pras pessoas que, tipo assim, cara, tu não precisa ter uma vida dupla, tu não precisa esconder, e em parte a gente sabe por que isso acontece, entendeu? Acontece porque a sociedade, mais uma vez, para validar o argumento meu, que a sociedade é homofóbica, o cara tem medo de se assumir como homofóbico, ele não sabe o que isso vai afetar na vida dele, como vai ser para ele mesmo se enxergar como algo que ele criticou a vida inteira, sabe? Tipo, a vida inteira eu persegui homossexuais, a vida inteira eu persegui bissexuais, sabe? Para uma pessoa que tem esses raciocínios enraizados na cabeça dele, talvez seja muito difícil para ele se aceitar, e para ele é muito mais fácil até viver uma verdadeira vida dupla, porque realmente ele tem esses desejos a ponto dele ir, tipo, praticar essas coisas mesmo que ele não comente, não tenha liberdade para falar isso para ninguém e não queira que ninguém fique sabendo que ele tem esses momentos na vida dele, mas ao mesmo tempo ele não consegue se olhar no espelho e se identificar como alguém. Eu sou bissexual e eu ainda assim sou mesmo, eu sou exatamente o mesmo cara que eu era antes de assumir isso, entendeu? Não mudou nada sobre mim. Eu tenho as mesmas características, eu tenho os mesmos valores. Claro, o que eu quero dizer com isso, eu também até espero que esse processo também faça que ele desapegue dessas coisas, entendeu? Eu não acho que é legal que as pessoas sejam homofóbicas e preconceituosas, entendeu? Eu não acho, eu preferia que esses caras, além deles se assumirem bissexuais, esse fato deles se reconhecerem ajudasse a diminuir o preconceito que eles têm, ajudasse a diminuir os discursos que ele tem, que pregam contra minorias e pregam contra um ideal de macho que, sabe, que é aquela velha história do que o machismo é tão forte que faz com que o cara, que mesmo que ele se permita ter um prazer ali proibido na própria cabeça dele, sabe? Ele chega em casa, ele toma um banho e depois ele faz de conta que lá não aconteceu, ele faz de conta que ele não é homoafetivo, sabe? E é por isso que tem toda aquela, os memes, que se tornou um meme na internet, que pra mim é uma forma assim,
de expor essa subcultura real da sociedade, que é o famoso meme da broderagem, sabe? O que são essa expressão de broderagem? São maneiras homoafetivas, assim, de se relacionar, sabe? Comentários que tu vê que são comentários de cunho, assim, homofóbico, não digo homofóbico, mas assim, aquela velha, eu tinha uma piada que eu posso dar um exemplo, assim, desse sentido, tipo assim, um cara perguntando pros amigos deles, manos, é errado, tipo assim, se eu tipo, comer outro cara é gay, e tem aquela expressão que diz o seguinte, não, só é gay se encostar as bolas, sabe? Essas piadas vêm do fato de que, tipo assim, de que realmente existe uma subcultura de homens que, tipo assim, é óbvio que não tem como eles serem heterossexuais se eles buscam ativamente por relações homoafetivas. Só que ainda assim, apesar desses caras viverem essa vida, de alguma forma, se tu perguntar pra eles, eles vão dizer que são heterossexuais. E tu vai dizer, cara, como assim, mano? Como é que tu pode ser heterossexual se tu tem desejos e tu pratica atos homoafetivos, sabe? Então, essa que é uma questão assim, que a gente vê que ainda no Brasil a gente tem essa grande resistência de uma grande parcela da população masculina se quer se reconhecer como bissexual, porque isso daí, sabe, abalaria muitas das convicções que ele tem ideologicamente, sabe? Não biologicamente, porque ele já sabe o que ele quer, ele já sabe o que ele gosta. Que nem eu falei, nos perfis desses caras, várias vezes eles estão ali falando que eles são, por exemplo, assim, passivos, mas é que toda essa ideia, entendeu? Eles cresceram no mundo com pensamentos preconceituosos e na cabeça dele ele pensa, se o mundo na minha volta soubesse que eu, tipo, e não que ele tem que chegar nos lugares falando que ele gosta de ser passivo em relações homoafetivas, eu não tô falando disso, mas eu quero dizer de simplesmente não vestir uma máscara, sabe? E invisibilizar um público que ele faz parte, sabe? Porque esse cara basicamente tá negando a existência de algo que ele é, sabe? Ele tá negando... Esse é o cerne da homofobia. O que é homofobia em si, no seu núcleo da questão? É tu negar que existe aquilo lá, sabe? Tu negar que existe pessoas homossexuais ou bissexuais também, sabe? Tu negar aquilo lá. Então, como é que o cara tá negando a existência dele mesmo, sabe? Como é que ele tá fazendo de conta, sabe? Eu não sei o que o cara justifica. Realmente deve ser uma coisa, uma construção, digamos, até bem avançada, sabe? Mas eu imagino que seja um bagulho assim, talvez, de bloqueio mental, dele sequer pensar naquelas questões quando ele não tá num ambiente que ele vai viver esse lado dele, sabe? Então tem todos esses negócios dentro. O cara crescendo numa sociedade que recriminava, que perseguia, ele pode ter ouvido dos pais dele falando coisas, ele pode ter ouvido dos tios, ele pode ter feito muita piada, ele pode ter ouvido, enfim, ele viveu naquele cenário daí, só que ainda assim isso não impediu ele de se reconhecer, tipo, intimamente, sabe? Ainda assim, mesmo todo mundo falando que essas coisas eram erradas, ainda assim, em algum momento da vida dele, ele pensou, bom, eu gostaria de ter uma relação homossexual, eu gostaria de ser penetrado por um homem, ou de penetrar um homem, eu gostaria de passar por esse momento, assim, o cara, mesmo ele tendo o pensamento, a cultura mais machista, mais homofóbica, ele ainda assim quis, fez, gostou, mas ainda assim isso não é o suficiente para ele pegar e falar, bom, quer saber, eu vou me reconhecer como homossexual ou como bissexual, porque talvez também esse cara acredite que para ele fazer isso ele vai ter que se tornar outra coisa, sabe? Talvez por ele ter uma visão muito preconceituosa na cabeça dele do que é um homem gay, do que é um homem bissexual, talvez na cabeça dele ele pense, ele olha para outros homossexuais, para outros bissexuais e ele pensa, mas eu não sou igual a esses caras daí. Claro que isso daí é enraizado em preconceito, é enraizado em julgamentos do comportamento daqueles caras, entendeu? Mas eu quero dizer que para ele, como aquilo lá é muito distante de quem ele é, ele não consegue entender como é que ele pode ter a mesma sexualidade daqueles outros homens. Mas é justamente por isso também que quanto mais homens pouco a pouco forem podendo se assumir, a gente, como homossexuais ou como bissexuais, naturalmente, e gradativamente vai se estreitando essas definições, entendeu? Enquanto antigamente, sabe, as pessoas achavam que tu ia reconhecer uma pessoa homossexual ou bissexual instantaneamente, e eu acredito sim que há coisas que podem denunciar, e daí talvez seja a homofobia dentro de mim que faça com que eu observe certos trejeitos dentro dos rapazes, identifique, mas também algumas coisas eu acho que são, tipo, eu acho que tem alguns comportamentos assim que dá pra dizer que é uma maneira da pessoa se expressar, tipo assim, já deixar bem claro que a sexualidade dela não é cis, digamos assim, sabe? Ele não é, não sei se cis é a palavra que agora se eu apliquei correto, quando eu tenho eu me confundo, né? Mas enfim, então, eu acho que tem algumas formas do homem querer mostrar que ele não necessariamente é hétero, sabe? Então, eu acredito que existe sim. Mas também pode ter um cara que não quer se expressar isso de uma maneira nenhuma, entendeu? E, que nem eu falei, esses caras daí talvez eles tenham dificuldade em se reconhecer, admitir quem eles são.
E eles também sabem, como eles foram muito ruins para homens homossexuais e para homens bissexuais, eles têm medo de sofrer aquilo que eles fizeram com vários outros rapazes, com vários outros homens, né? Vários julgamentos assim e tal. Se eles pensam, pô, se eu julgava os caras por causa da forma que eles se vestiam, imagina o que os outros homens da minha volta iam fazer comigo se eles soubessem que eu gosto de ser penetrado por outro homem, entendeu? Se eu já era escroto com um cara por causa do cabelo dele, ou por causa da roupa dele, ou por causa da forma que ele se expressa, da forma que ele age, se eu já era escroto com outros homens por causa disso, que isso daí já era o suficiente para eu atacar a masculinidade dele ou algo desse tipo, então imagina o que os outros homens da minha volta, que também atacavam esses outros homens que a gente enxergava como afeminados, digamos assim, o que esses outros homens vão achar de mim se descobrirem que eu gosto de ser penetrado por um homem? Que basicamente tem homens que é exatamente isso, entendeu? Outros vão gostar de penetrar homens também. Tinha todas essas coisas que os homens tentavam inventar na cabeça deles, sabe? Várias pessoas devem ter ouvido aquela história de que, tipo assim, o ativo não é homossexual, é o passivo que é, sabe? Não é de agora que os homens sempre foram inventando bloqueios para eles reconhecerem um negócio que quando a homofobia for diminuindo, a homofobia for enfraquecendo, vai ser mais fácil para esses caras olharem para essas questões e simplesmente aceitarem algo que é bem óbvio, entendeu? Mas é bem normal que esses homens assim se identifiquem como heterossexuais, se vendam como heterossexuais, mas porra, né, meu irmão? Se tu tem desejos pelo corpo masculino, se tu gosta de ser beijado, tocado, penetrado por um homem ou fazer isso com outros homens, entendeu? É óbvio que no mínimo bissexual tu é, e talvez seja até homossexual, né? Mas então, é isso aí, entendeu? Realmente existe essa cultura aí, tipo, né? Pra quem, eu não acho que muitos de vocês duvidavam, mas pra quem duvidava eu tô dando mais a meu relato aqui, entendeu? Se vocês duvidam, vão ouvir mais gente, vão perguntar pra pessoas homossexuais se eles ficam com muitos homens que se identificam como hétero, por exemplo, vão perguntar, vão criar um perfil no Tinder e vocês vão ver que mesmo vocês marcando pra encontrar apenas mulheres, vai aparecer homens ali dizendo que quer ficar contigo no sigilo e que tal, e que, né, é isso aí, que ele curte assim um bagulho assim, né, com outro homem do estilo dele, sabe? Outro homem ali que não vai ficar falando, não vai ficar explanando e tudo mais, né? Então realmente existe isso daí, né? E também como tudo isso daí revela um grande preconceito ainda com um lance da bissexualidade masculina, entendeu? Justamente por esse lance da homofobia. Por que a bissexualidade feminina tá sendo aceita mais rapidamente, sabe? Por questões homofóbicas. Tem um lance assim que o pessoal fala assim, da sexualização da mulher com o seu contato lésbico. Pode ter também, mas também não, tipo, é um bagulho que eu acho que acontece assim até, assim, como posso dizer assim, sabe? É um bagulho que eu já vejo as pessoas assim agindo, eu tô coisando porque os homens sexualizam as mulheres serem lésbicas, mas eu quero dizer que é tipo, até as mulheres, assim, próprias mulheres lésbicas sexualizam umas às outras, sabe? E acho que isso daí é um bagulho assim que não é o cerne da questão, não é o ponto, sabe, por causa disso. Na minha opinião, o ponto que faz tanta diferença realmente é o lance da homofobia, porque, né, culturalmente falando, os homens são mais persecutórios com a homossexualidade masculina, entendeu? Até onde eu sei, eu consigo notar isso daí, entendeu? Eu acho que é muito mais assim. Eu não tenho. Aí eu poderia pesquisar, mas eu acho que, tipo, se tu for ver crimes de ódio, eu acho que talvez homens sejam mais alvos de crime de ódio, sabe? Aí eu não tenho certeza, tô levantando uma ideia, uma hipótese. Mas eu acredito, assim, que homens que são homossexuais ou travestis, por exemplo, eu acho que esses homens têm mais chance de levantar ódio, não que mulheres lésbicas não fossem perseguidas e mortas, não é isso que eu tô falando, não, entendeu? Estou falando que ainda é pior para com o público masculino, né? Nessa questão. Mas daí agora, falando daí sobre o lance da homofobia, ou com a intolerância com a bissexualidade masculina, é que rola com esse lance da homofobia, entendeu? Quanto as mulheres, para elas, parece ser mais assim, como posso dizer assim, não é como se elas tivessem que abrir mão tanto da identidade feminina delas, entendeu? Não é como se a mulher tivesse que, tipo assim, se eu me assumir bissexual, eu vou ter que negar alguma coisa, assim, da minha feminilidade, digamos assim, sabe? E isso daí simplesmente é um negócio que ela... Que mais uma vez, só pra deixar bem claro, não tô dizendo que é fácil que a mulher aceitar, ser bem aceita, ser bem recebida pela família por ser bissexual é aceitado. Não, mas eu quero dizer que a mulher dentro dela, pelo que eu consigo ver pelos exemplos, por mulheres que eu conheço que falam sobre esse lance, entendeu? Eu acho que há uma quantidade maior de mulheres que hoje em dia têm a chance de se identificar como bissexual do que os homens, porque justamente pelo que eu consigo ver por esses, sabe, por esses casos, por esses recortes que a gente enxerga desse comportamento, de como o homem se relaciona com
com a homossexualidade dele, com a bissexualidade dele, que o homem até hoje em dia, mesmo com as pessoas tentando martelar na sociedade que tá tudo bem, muitos homens ainda, tipo, provavelmente muitos dos homens que falam assim, ai, esses caras querem implementar essa ditadura gaysista, depois que eles falam isso, eles vão lá ficar com outro cara, sabe? Então, tipo assim, é um bagulho realmente pra vocês verem como essa homofobia é bizarra, que faz o cara lutar contra uma causa que tecnicamente ele já faz parte, sabe? Tipo assim, se tu já é uma pessoa homossexual, bissexual, tu lutar a favor dessa liberdade sexual vai ser um benefício pra ti, mas o cara tá tão inserido nesse conceito machista e homofóbico que ele fez parte, que ele viu a família dele fazendo parte, e ele se adequou, e ele abraçou, que daí pra ele fica muito, muito, muito mais difícil assim, mesmo que ele tenha essas práticas, mesmo que ele tenha esses hábitos, pra ele talvez ele pense, não, mas ser um homem é assim, assado, se eu me assumir assim, se eu me reconhecer assim, vai mudar quem eu sou. Que, em parte, na verdade, eu vou até dizer uma coisa, eu acho que mudaria quem eles é, mas eu acho que mudaria pra melhor, né? Eu realmente acho que, tipo assim, quando eu fico voltando nesses assuntos, é porque eu quero diminuir o machismo, quero diminuir a homofobia, sabe? Mas o único jeito que tu vai conseguir fazer isso daí de fato é na base da conversa, entendeu? Eu não vou pegar e vou diminuir, fazer com que um homem seja menos homofóbico ou seja menos machista, gritando merda na cara dele, falando, seu cuzão do caralho, para de ser machista, para de ser homofóbico, sabe? Não é assim que vai resolver. Mas agora, se eu for falando, se eu for conduzindo esse cara a pensar, refletir, questionar sobre coisas assim da mente dele, até porque que eu sei que talvez alguém que esteja me ouvindo seja um desses caras, tá ligado? Porque eles existem, entendeu? Eles existem, eles não compartilham, eles não expõem isso daí, mas realmente é essa pessoa que eu quero atingir, tá ligado? É o cara que, quando ele escuta isso, ele sabe, eu sou assim, ou eu conheço alguém que é assim, ou mesmo que tu não conheça, tu pode imaginar que na tua volta é assim, entendeu? Se tu te acha que tu tem um grupo muito, tipo assim, tu pensa assim, meu grupo só tem homens héteros, na volta só tem homens héteros ali e tal, talvez alguns deles não sejam necessariamente tão héteros assim, mas eles, né, eles são heteronormativos. Eles têm uma persona social de hétero, se identificam como hétero pros outros, se assumem como hétero, falam que são hétero, e talvez eles propaguem discursos que eles sequer concordem, que eles sequer aceitem, né? E basicamente é isso. Eu posso dizer também que essa é outra coisa que eu não me abracei, eu nunca cheguei, tipo assim, eu tenho certeza que comparado à maioria dos homens do Brasil, eu me identifiquei com essas pautas, assim, machistas, digamos assim, ou até mesmo homofóbicas, e muito menor escala, sabe? Já falei várias vezes especificamente, assim, em capítulos que eu abri a minha cabeça para questões de relação à homossexualidade, sabe? E transexualidade também, entendeu? Então não é como se eu tivesse nascido desconstruído e informado, não, com certeza. Quando eu era mais jovem, eu era mais preconceituoso, sim. Eu tinha menos esclarecimentos reais sobre questões sexuais. Mas eu quero dizer que eu não posso dizer que em algum momento da minha vida eu era tão hardcore contra outras coisas que eu já vi, entendeu? Se eu falar pra vocês que eu tive os mesmos pensamentos e os mesmos discursos que eu já ouvi da boca de outros caras, eu vou estar mentindo, entendeu? Eu vou estar simplesmente fazendo de conta que eu falei coisas que eu não falei, que eu pensei coisas que eu não pensei e que eu fiz coisas que eu não fiz. Então, honestamente, eu acredito que eu tinha menos... Eu era, tipo assim, eu tinha uma adesão a menor de discursos homofóbicos, de discursos machistas, talvez, também, sabe? E conforme eu fui recebendo argumentos que faziam eu entender por que a homofobia era simplesmente um ódio estúpido e que não era decente, que era simplesmente uma coisa que estava mantendo a sociedade atrasada, sabe? E por que eu deveria lutar contra isso, eu fui capaz de compreender, mesmo antes com as questões machistas, sabe? Desde muito cedo, várias das coisas que eram pregadas, estimuladas, atribuídas ao gênero masculino, e as pessoas cobravam de mim e queriam que eu fosse. Durante muito tempo, apesar de eu querer ser aquelas coisas, eu não era, e eu me perguntava por que eu não era, e eu me perguntava se o errado era eu ou se o errado era a sociedade, e felizmente, conforme eu fui tendo mais razões para ver que, não, quer saber, várias das coisas que tentaram fazer com que eu me identificasse, várias das coisas que quiseram que eu abraçasse e que me tornasse parte da minha identidade, foi muito bem feito eu não ter abraçado, porque daí agora é muito mais fácil eu dizer adeus para as coisas que eu já não achava, sabe? Tipo assim, eu já não achava que para eu ser um homem digno, um homem de valor, eu tinha que ser isso, isso e aquilo, sabe? Porque eu não acho que o meu valor tá necessariamente vinculado com a minha sexualidade. Até um negócio que eu já falei várias vezes, sabe? Eu, assim, não vou dizer que eu estou acima dessas controles de manipulação de heteronormatividade, né? Mas eu gosto de imaginar que se, com todas as informações que eu tenho, com tanto que eu me desconstruo, que eu reflito, eu gosto de imaginar, bom, se eu tivesse um impulso, se eu tivesse um desejo, se eu tivesse uma vontade de ter
atos considerados heterossexuais, homossexuais, homoafetivos, eu não seria um desses caras que eu tô criticando, entendeu? Eu nunca faria um perfil de sigilo, digamos assim. Se fosse uma decisão minha, eu poderia me reconhecer daí e falar sobre essas coisas, sabe, com a mesma naturalidade que eu falo sobre a minha sexualidade heterossexual. E sim, não porque eu não tô sendo assim, como posso dizer, inocente, ingênuo com a barreira que seria, com as dificuldades que eu teria, sabe, por me assumir bissexual, possíveis assim, enfim, se alguma coisa que eu teria que ouvir de pessoas perto de mim, eu não estou diminuindo isso daí, mas justamente por eu saber como é que essas coisas seriam, e eu já não ser nenhum garoto, já tá com 28 anos de idade, eu imagino que, bom, depois de tudo que eu falo pros outros, de tudo que eu penso, de tudo que eu falo, que eu passo adiante, eu não gosto de imaginar que eu seria uma pessoa que, mesmo que eu não note, eu sou muito controlado por coisas assim, sabe? Mas ao mesmo tempo que eu sei que eu não tenho esses desejos que nem esses caras que, tipo assim, se o cara já tem um perfil no Tinder falando do que ele gosta, é porque ele sabe muito bem, entendeu? Então, esse cara já viveu essa vida daí, escondido do que ele era, do que ele vivia, né? E daí agora eu vou mencionar, então, brevemente esse lance só do que eu falei da heterossexualidade e heteroatividade, sabe, heteroafetivo, é só porque também tem essa distinção sobre o lance da sexualidade que eu acho que eu nunca abordei aqui, que basicamente, psicologicamente falando, as pessoas já separam a tua sexualidade da tua afetividade, no sentido que, assim, os gêneros que tu está disposto a amar não é necessariamente os gêneros que tu está disposto a se relacionar sexualmente, sabe? Isso daí já tá... Tipo, e é um bagulho assim individual. Pode ter uma construção coletiva, claro. Como tudo na vida, eu acredito em influência cultural. Mas também eu quero dizer que não é um bagulho assim que funcione para todos da mesma forma, entendeu? Então, vamos lá, vamos ser mais específico. O que é sexualidade? É as pessoas que tu tem desejo sexual. E daí eu acho que para falar de desejo sexual até seria um bom momento para falar sobre fetiches e outras coisas assim, até parafilia talvez, mas primeiro vamos manter assim, desejo sexual, sabe? Então, se tu é heterossexual, tu tem desejo sexual pelo outro gênero, o gênero que não é o teu gênero, é o teu, isso te define como heterossexual. Bissexual, tu vai ter desejo sexual pelos dois gêneros, sabe? E eu vou me limitar a ficar com as sexualidades mais simples, porque é um bagulho que fica mais assim, bem, como posso dizer assim, pragmático para explicar para a audiência, coisa assim que vai ser fácil de uma pessoa que não tem tanta abertura, ele vai entender as diferenças simples de hétero, bi e homo, sabe? Então, homossexual tu quer transar com o mesmo gênero que tu, bissexual tu transaria com os dois gêneros e heterossexual tu transa com o gênero oposto teu, sabe? E agora, o que é heteroafetivo, homoafetivo e biafetivo, digamos assim, é que tipo assim, tu pode ser uma pessoa bissexual, mas tu não ser biafetiva, sabe? O que isso quer dizer? Que tu pode sexualizar o corpo masculino ou feminino, mas tu não se envolve emocionalmente com os dois, sabe? Isso acontece bastante, as pessoas vão identificando dentro de si. Aí tem gente que vai dizer que isso não existe, que isso daí é uma construção que a sociedade colocou e daí impede a pessoa de enxergar todos os seres humanos como seres humanos. Olha, é um ponto de vista também, mas eu também não tô aqui para definir as regras, eu tô aqui para comentar coisas que eu já ouvi falar e do meu ponto de vista faz sentido, sabe? Então, assim, para mim eu consigo compreender que, tipo assim, uma mulher ela pode ser bissexual, mas ela se envolve emocionalmente só com homens ou só com mulheres. E pode ser por construções criadas pela sociedade, mas é que tá, essas construções, elas não têm poder sobre nós, nos afetam, né? Mas ao mesmo tempo que a gente diz que, tu não escolhe a tua orientação sexual, então eu acho que não é justo ficar julgando a afetividade também dos outros, sabe? Se a gente fala que a sexualidade não é algo assim que tu se levanta e tu fala assim, não, eu vou escolher qual gênero que eu quero ter desejo sexual, e também acho que tu não pode dizer para as pessoas que ela pode se levantar e dizer, eu vou dizer qual dos dois gêneros eu amo, sabe? Então é por isso que eu disse que talvez muitos desses caras, eles não sejam biafetivos, sabe? Talvez eles amem mulheres, ou talvez não necessariamente não, mas eu vou dar o benefício da dúvida de que eles amam mulheres, e outros homens, eles têm desejo sexual e apenas sexual, sabe? Só que como ele não tá acostumado a enxergar isso nos homens, sabe? Tipo assim, na cabeça dele ele não pensa que ele pode olhar para um homem e ter desejo sexual com ele, ele acaba tipo, ele simplesmente deixa aquilo lá guardado para aproveitar em alguns momentos, entendeu? Mas daí como ele chega em casa e ele não fica romantizando aquele homem que ele ficou, sabe? Tipo, ele não fica assim, ele não sentiu saudades, ele não sentiu a falta, ele não tem aquele mesmo envolvimento emocional que ele tem pela mulher dele, digamos assim, ele pensa, então eu não sou gay, ou eu não sou bi, entendeu? Se eu conseguir lá transar, ter prazer e depois chegar em casa e esquecer, é porque eu não sou gay, tá ligado? Então, esse é o lance de biafetividade, entendeu? Que as pessoas comentam. E até tem outras coisas, pode ser tipo assim, o cara pode ser heterossexual e não amar mulheres também, sabe? Ele pode ser heterossexual e homoafetivo, por exemplo. O que é isso que eu quero dizer? Ele
transa com mulheres, ele deseja o corpo feminino, mas ele não se envolve com elas, ele não ama elas. E ele ama homens, sabe? Ele ama homens, só que daí o amor que ele dá pros homens não é o amor sexual, entendeu? Porque ele não tem essa separação na cabeça dele. Aí eu vou ser mais específico, sabe? Eu tô falando de um cara que é heterossexual, ou melhor, ele não é heterossexual, mas ele se identifica. É um cara que ele fala pros outros, eu sou heterossexual. E como que ele prova para os outros que ele é heterossexual? Tendo relações sexuais com mulheres. Até aí tudo bem, né? Heterossexual, ele fica com mulheres. Só que é que tá, nenhuma dessas mulheres que ele já ficou na vida dele, ele já amou, sabe? E talvez ele nem precise, as pessoas não se importam com isso porque acham, homem não ama mesmo, homem é tudo cafajeste, sabe? Aquelas convenções que a gente escuta. Então esse cara se envolveu com um monte de mulher pra mostrar pra sociedade, transou com várias dessas mulheres e talvez ele goste de transar com elas, tá ligado? Talvez ele não esteja fingindo o desejo sexual. Talvez ele goste de transar com mulheres. Ele ache gostoso realmente ir pra camas com mulheres, mas ele não tenha amor por elas, porque ele não é heteroafetivo. Só que daí o que ele é? Ele é homoafetivo. Quem ele ama são homens, entendeu? As partes do cérebro dele que ele reserva para dar amor, carinho, admiração, respeito são outros homens. E como ele não tá, tipo assim, ele não se enxerga como alguém ou homossexual ou bissexual, ele não tem relações sexuais com esses homens. Só que ele ainda assim ama eles, entendeu? Ele ainda assim ama eles e isso vai vir à tona de outras formas, sabe? Vai vir a forma assim de uma amizade, de uma idolatria, sabe? É aquele cara que, tipo assim, ele é escroto com todas as mulheres da vida dele, até mesmo com a mulher, com a mãe dele, com as esposas dele, com a filha dele, sabe? Ele não ama nenhuma mulher. Ele só ama homens. Só que se tu for falar isso pra ele não vai nem entender isso, sabe? Ele não vai conseguir entender. Ele fala assim, não tem nada a ver, sabe? Aí, tipo assim, nenhuma mulher que ele já se encontrou, ele já se importou, sabe? Todas as mulheres que ele encontrou, se ele tivesse que ficar e depois nunca mais olhar na cara, se ele tivesse que ter um filho e depois largar a mulher, se ele tivesse que trair a mulher, pra ele seria, tipo, normal, porque o desejo dele por mulheres era apenas sexual. E daí o amor dele ele reservava só pros homens, sabe? Pros amigos, pros camaradas, pros companheiros, talvez pros filhos, talvez pro pai dele, pro irmão, pro tio, entendeu? Não precisa ser necessariamente um amor sexual, porque talvez ele não seja homossexual, mas ele seja homoafetivo, sabe? Então existem duas coisas diferentes na cabeça do ser humano, sabe? A tua sexualidade e a tua afetividade. E isso daí também é um bagulho que eu acredito que aumenta bastante a confusão dentro das pessoas, justamente por causa disso. Porque talvez uma pessoa que é bissexual, mas ela não é biafetiva, ela não entenda. Porque daí, tipo assim, digamos que a guria, pô, ela gosta muito de ir pra cama com mulheres, mas ela não se envolve emocionalmente. Daí ela pensa que ela não é bissexual, ela pensa, não deve ser, eu devo estar, tipo assim, viajando, eu devo estar emocionada, digamos assim, sabe? Porque eu gosto de ir pra cama com mulheres, eu acho muito gostoso, mas no outro dia eu tô nem aí, tipo, eu não quero voltar pra lá, não quero ter um casamento com ela que nem eu sinto quando eu tô com homens. Então vai ver, eu não sou bissexual, entendeu? Então tem essa questão daí que eu já vi pessoas relatando, sabe? Pessoas que descobrindo sua sexualidade vai descobrindo que, eu me apaixono só por um dos dois gêneros, eu me apaixono por os dois. Então isso daí é uma forma assim mais simples e objetiva de levantar essas opções, que eu acho que é outra coisa que faz com que role essas pessoas assim, esse lance da broderagem, sabe? Dos caras que querem ficar no sigilo, porque eles não conseguem entender essas diferenças dentro da cabeça deles, sabe? A sexualidade e o amor, sabe? Eu até vou dizer que talvez tenha talvez o mais comum até seja esse outro. O primeiro caso que eu falei, do cara que ele ama realmente a mulher dele, ele se envolve emocionalmente com ela, só que os outros homens, ele só tem desejo sexual. E daí ele não entende que, tipo assim, porra, por que que, tipo assim, por que que eu amo minha esposa, realmente amo por ela, tenho um sentimento de carinho e quero estar com ela, quero dormir com ela, eu quero, enfim, quero me relacionar com ela de maneiras amorosas, reais, sabe, e a sexual também, aí assumindo que o cara seja bissexual, né? Também tem os caras que sequer são heterossexuais, eles nem gostam de ter relações sexuais com mulheres, mas eles ficam ainda por causa da questão da homofobia da sociedade que pressiona eles, tá? Mas eu tô falando do cara que ele pode ser realmente bissexual, ele gosta da mulher dele, ele ama ela, ele é apaixonado por ela, só que ele tem um desejo sexual por outros homens, que ele gosta bastante de praticar aquilo lá, só que ele não, como ele não se envolve emocionalmente, ele nunca chega em casa pensando assim, em casar com outro homem, em andar de mão dadas com outro homem, na cabeça dele, então é óbvio que eu não sou, tipo assim, né? Só porque eu gosto de sentar num caralho, só porque eu gosto de chupar uma rola, isso não me torna viado, entendeu? Eu sou um hétero ainda, eu sou o mesmo macho de sempre, sabe? Então eu acho que esse tipo de coisa, assim, que talvez facilite para essas pessoas contar essas mentiras para elas mesmas. E mais uma vez, se alguns dos meus comentários aqui parecer meio escroto, eu só quero expor uma hipocrisia da sociedade, sabe? Não é uma crítica necessariamente... necessariamente não é nenhuma crítica à homossexualidade, nenhuma crítica à bissexualidade. O que eu tô criticando é essa hipocrisia das pessoas que tecnicamente são, ou pelo menos deveriam se aceitar como tal, só que por várias razões que eu compreendo que não são fáceis, essas pessoas não vão contra
a heteronormatividade, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que falar, porque vai ser um avanço, entendeu? Quando esses caras se sentirem confortáveis pra sair do, tipo assim, pra sair do Twitter, do ponto de vista, assim, de ter que se esconder, de falar que vai ficar no sigilo, acho que vai ser melhor pra eles, vai ser melhor pros filhos deles, pras esposas deles, sabe? Vai ser melhor pra todo mundo, e no final das contas vai diminuir a homofobia, sabe? Porque não adianta o cara gostar de ficar com o homem no sigilo e propagar a homofobia, sabe? Que nem eu falei, eles deu um desserviço pra causa. Então, tipo assim, o que vai fazer com que o mundo... Por isso que essa, mais uma vez, só pra botar mais uma cereja nesse bolo todo de opiniões minhas, é só mais uma prova de que não importa, assim, no final das contas, nem é tanto a tua sexualidade, entendeu? É mais o que tu prega mesmo, sabe? Porque não adianta esses caras serem, na prática, sabe? Eles serem bissexuais, só que o discurso deles não é pró-liberdade sexual, sabe? O que adianta eles fazerem essas coisas que eles fazem no sigilo, não falar pra ninguém, guardar as 7 chaves, e quando eles estão participando da sociedade, estão participando do debate público, eles falam um monte de coisa que propaga a mentalidade contrária à existência de pessoas como eles, sabe? Então é essa parte daí que está o foco da minha crítica, e basicamente a única crítica que tem nessa discussão toda, o resto é só opiniões que eu tenho, como posso dizer assim, informações que eu tenho sobre essa questão que eu acho que é pertinente estar compartilhando para, enfim, né? Porque é o que eu faço aqui nesses programas, gente. Mas agora, para dar uma invertida nos assuntos, vamos partir então para outro tópico, que será daí o que eu vou falar na segunda metade desse programa Sem Contexto. E, né, é um assunto assim que eu já tinha mencionado brevemente em alguns outros programas, que é basicamente a minha visão com uma visão sobre um lance da espiritualidade que eu defino assim como a parte geográfica e geológica da espiritualidade, sabe? Mas antes de falar sobre esse conceito que parece até bem confuso para quem não não tá por dentro do que eu quero dizer com isso, primeiro eu vou mencionar sobre um lugar que é um local que eu acho interessante, que eu já tinha feito anotação a respeito dele, que em algum momento eu queria falar sobre a existência desse templo, né? Um santuário chamado Santuário de Ise ou Ise. Eu vou chamar de Ise, né? Santuário de Ise é um templo shintoísta lá no Japão, né? O que é shintoísmo? Shintoísmo é basicamente a espiritualidade e que a gente também enxerga como religião japonesa, né? Estudiosos ocidentais definem assim como uma religião mesmo. Shintoísmo quer dizer estudo dos deuses ou estudo dos espíritos, né, em japonês. Que na verdade em japonês eles não chamam de Shintoísmo, eles chamam de outra coisa, mas é isso que o termo quer dizer, né? Shintoísmo, estudo dos deuses, estudo dos espíritos. Então basicamente é a forma tradicional, ortodoxa dos japoneses lidar com a espiritualidade deles, sabe? Então esse é um templo desse tipo de cultura, nesse tipo de religião, digamos assim, que ele é feito para... Ele é dedicado à deusa do sol, que é a Amaterasu. A Amaterasu é um nome bem famoso, eu diria que é uma das entidades japonesas mais famosas, mas mesmo assim muita gente não sabe muito quem que ela é, né? Mas o que ela seria. Mas é um nome que tu já viu, assim, por exemplo, em animes, que tu já viu em jogos de videogame, já viu em várias mídias diferentes, né? E basicamente ela é a deusa solar e também a deusa do universo, ela é uma figura bem importante na religiosidade japonesa, mas também na história japonesa, porque assim como a China tem uma história que liga com a mitologia, de alguma forma, né? De modo geral, acho que todas as culturas têm uma história assim, mas, né? Basicamente, daí, essa Materaço, ela teria sido uma entidade que ela teria dado ao imperador do Japão 3 joias, né? Que são, na verdade, é o que são chamados de 3 tesouros sagrados, ou tesouro imperial do Japão, né? Que é uma espada, um espelho e uma espécie de colar, que são essas joias daí que teriam sido dadas para o imperador japonês, um dos imperadores japoneses lá antes de Cristo ainda e tudo mais. E essa daí é uma divindade bem importante, digamos assim, sabe? E daí ela recebeu um templo especificamente para culto dela, que é esse santuário de Ise, que ele foi construído assim há uns... Basicamente também foi antes de Cristo, acredito que ele foi erguido os 4 anos antes do nascimento de Cristo, pela datação e tudo mais. 4 anos antes do nascimento de Cristo. E foi uma história assim bem que o imperador do Japão naquela época ele disse para uma sobrinha dele ou uma filha
que se não me engano o nome da moça era... Deixa eu ver, tem aqui em algum lugar anotado, peraí. O nome da moça era Yamato Hime, né? Ela era filha do imperador Suinin. Ela buscou durante 20 anos o local onde deveria ter feito esse templo. E ela ouviu, né? Se comunicou com a deusa e soube onde é que deveria ser erguido esse templo. Eles fizeram daí lá numa região, é um templo real, existe, ele tá lá, né? Essa história de como, por que ele foi escolhido esse lugar específico. E ele é um templo, assim, bem, assim, reservado, sabe? Ele, na verdade, esse santuário de Se, ele é uma região, secção, ao todo representa 6 quilômetros, porque ele é dividido em mais de 100 templos. E o núcleo dele, o mais importante de todos, que é onde residiria de modo geral, assim, não a Deus em si, né, mas certo? Eu não sei exatamente o que tem lá dentro, porque ninguém sabe. Basicamente, o mais importante dos lugares onde pode, no interior desse santuário daí, só pode ser visitado pelo imperador, por sacerdotes do alto escalão do shintoísmo, sabe? E não tem fotografia lá de dentro, pessoas fora da religião deles não entram lá dentro, sabe? É um grupo muito seleto, sabe? E ao mesmo tempo que também o próprio tesouro imperial do Japão, né, que é uma espada chamada Kusanagi, o espelho que é o chamado Yamata não sei o que lá, Yamata no Kami, se eu não me engano. Não, não é isso. Deixa eu ver, eu vou ler aqui, peraí. Yamata, Yata no Kagami. Yata no Kagami é o espelho sagrado que na verdade dizem que esse espelho sagrado tá nesse templo daí. Cada uma desses tesouros sagrados do Japão tá num santuário diferente. Um deles está nesse santuário de Ise, que é o que eu tô falando aqui hoje. Eu não vou falar dos outros dois hoje nesse momento, né? Mas esse santuário, pra vocês terem uma ideia... Me embananei. Mas para vocês terem uma ideia de como tudo isso é muito interessante, muito doido e muito assim, por que eu tô mencionando assim, tal, não é um templo qualquer, não. Esse próprio tesouro imperial do Japão ninguém nunca nem viu, porque só é uma coisa que a cerimônia de coroação dos imperadores japoneses que acontece, que até hoje em dia existe imperador no Japão, até onde se sabe ele não tem nenhum poder político, sabe, mas ele existe, ainda existe o imperador do Japão, ainda tem uma descendência, uma linhagem que tecnicamente vem desde o tempo do cara que diz ter recebido essas joias diretamente da mão da deusa Amaterasu, tá ligado? Então, pra ver como é um bagulho que mistura história e mitologia até os dias de hoje. Então, existe um imperador no Japão até o dia de hoje e tudo mais, só que daí... deixa eu voltar para o fio da meada. Pra você ter uma ideia de que, apesar de que ninguém nunca viu esse tesouro, mas a gente sabe que existe porque é mencionado e falam sobre ele. Inclusive, ele tem toda aquela função de representar a legitimidade do poder do imperador, sabe? Apesar de que as pessoas não podem enxergá-lo, então as pessoas aceitam que ele existe. E aceitam tanto que ele existe, para vocês terem uma ideia, quando foi assinado lá o tratado da rendição da... Acredito que a rendição, não o rendimento, da rendição da Alemanha no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando rolou esse tratado e tudo mais, o Japão também fazia parte do processo, né? Porque basicamente, tipo, na verdade eu sei que as penas pro Japão seriam diferentes, né? O Japão, a Itália e a Alemanha, cada um deles teria uma punição diferente. Mas o Japão também teria que, né, como ele fazia parte da aliança com os alemães, ele teria que fazer algo também sobre isso. Só que dizem que quando estava rolando esse momento do tratado, fontes internas e depois se espalhou pelo mundo relatos que confirmam que o imperador do Japão na época, que é um cara que morreu na década de 80, né? 1980 e poucos. O imperador do Japão na época, lá na década de 40, quando tava rolando tudo isso daí, com todo esse contexto da Segunda Guerra Mundial ainda, a maior preocupação dele era em relocalizar o tesouro imperial sagrado e dividir ele em 3 templos diferentes, que foi o que aconteceu. Então, tipo, num contexto de guerra nuclear, depois do Japão ter sido bombardeado com bombas atômicas, entendeu? A gente sabendo que podia acontecer, tipo... mais coisas desse tipo, a maior preocupação do imperador naquele momento era mudar o lugar desses supostos itens sagrados que todo mundo aceita que existe, mas ninguém conseguiu ver, sabe? Quer dizer, pessoas conseguem ver, mas não chega até o público, sabe? Então, no mínimo, todo mundo tem que concordar que é um bagulho muito interessante, sabe? Se existe ou se não existe, a origem, tipo, provavelmente não foi entregue por uma deusa, sabe?
Mas se tem realmente uma espada, no mínimo ela deve ter tido alguma origem, né? No mínimo ela tem que ter sido forjada por alguém. Então, olha, é muito curioso. Eu particularmente não sei o que eu acredito, sabe? Se é só uma mentira que perdura até os dias de hoje, mesmo que tecnicamente, tipo assim, imagino, né, que o imperador japonês de hoje em dia não tem o mesmo poder do imperador japonês do passado, por questões óbvias, né? E tudo mais. Acredito que as pessoas também não. A maioria dos japoneses médios hoje em dia também não enxerga o imperador como um descendente da deusa Amaterasu, como era feito, né, há 500 anos atrás, por exemplo, assim. Então, o núcleo desse templo de ser é super, hiper, mega, voltando pro templo, né? É super, hiper, mega reservado, e ainda por cima, assim, esse templo foi feito antes de Cristo, só que 500 anos depois expandiram ele, porque basicamente a história de hoje, por que rolou a expansão desse templo de ser é que o outro imperador que estava governando naquela época recebeu. Ele soube que a Materaço estava querendo ser alimentada melhor, porque ela não estava conseguindo se alimentar direito. Então, realmente tem a ver sobre isso. Faz parte da história do lugar, sabe? Então, o imperador da vez pegou e coordenou que, tipo, ele recebeu a instrução de ter que buscar uma entidade, um kami, que morava numa floresta lá. Deixa eu ver o nome aqui do kami. Lá. Cadê? O kami que vai florescer a boia. Toyoki, acho que é Toyoki. É isso? É, acho que é isso aí. Toyoki é uma divindade que cuida da agricultura e outras coisas do tipo, assim, sabe? E daí o peraí, eu vou conseguir recuperar a linha de raciocínio. Não abandone o programa, não abandone o programa. Ah, sim. Aí o imperador teve que mandar alguém buscar por essa entidade, realocar ela. Não sei como que isso aconteceu, gente. Eu já não sei como é que tu leva um kami de uma floresta para outra, eu não sei. E fizeram templos, daí expandiram e se tornou esse santuário de ser que existe até o dia de hoje, sabe? Com 6 quilômetros de estrutura ao todo, dividido com vários templos, e tem uma ponte lá, e tem uma fonte sagrada para se limpar, sabe? Acontece muitos rituais lá dentro, sabe? As pessoas podem ir nesse templo, só que entrar dentro da câmara mais importante onde está o espelho, não é qualquer um que pode entrar, não, né? Na verdade, é quase ninguém. É um grupo seletíssimo. Não há fotografias do interior dessa câmera mais importante e tudo mais. Então, no mínimo, é um dos lugares, assim, dá pra dizer que é um desses lugares do nosso planeta que ainda mantém um bocado de mistério, sabe? Nós que vivemos na famosa era da informação, não dá pra negar que, apesar de existir muitas informações no mundo, tem coisas a respeito desse templo daí que nós não podemos saber. A gente pode ficar simplesmente teorizando, imaginando o que realmente acontece. E também realmente rola oferendas assim, de alimento 2 vezes por dia. Tem uns sacerdotes encarregados de fazer isso. Eles têm que preparar o alimento da Amaterasu e levar para ela para o lugar onde ela vai receber esse alimento, receber essa oferenda. Então, tipo, para nós aqui do Brasil isso é um pouco menos estranho do que para outras pessoas, porque a gente conhece, tipo, para quem já conhece religiões de matriz africana, sabe que é padrão, né? Existir o procedimento de oferecer alimentos para entidades específicas, tu oferece alimentos específicos, né? Como uma forma, assim, de agradecimento, ou talvez até de pedido também, né? Então é uma coisa que acontece, tipo, acontecer isso no Japão, para quem vive aqui no Brasil, não é tão chocante assim, mas ainda assim é curioso que também lá exista algo desse tipo, né? Então, basicamente essas são várias razões que eu queria ter comentado sobre esse templo, né? Espero que todo mundo tenha concordado que é um lugar interessante. Também as poucas informações que eu falei para vocês sobre o Tesouro Imperial do Japão, eu acho que também é digno de nota, porque realmente é outro mistério por si só. Mas aí agora, como eu tinha dito, eu ia utilizar essa questão de mencionar esse templo para abrir a respeito de um tópico, né? Que é essa questão aí as questões geográficas e geológicas da espiritualidade. O que eu quero dizer com isso? Então, primeiro vamos voltar então só para... Não vou explicar profundamente todo o lance assim, da minha espiritualidade, porque eu já fiz programas especificamente sobre isso, mas, né, basicamente também a minha concepção da realidade envolve a crença de que existem, assim, seres que tu pode chamar de interdimensionais ou simplesmente espirituais, mas, né, divindades variadas que habitam esse mesmo universo conosco, e aí nós não podemos interagir eles assim a nível de contato,
tocaram neles, mas eles estão aqui talvez em outras dimensões, mas talvez eles possam nos observar, talvez eles possam interagir conosco, não através do toque, não através do, né, mas quem sabe através de uma comunicação com outros meios, sabe? Pode talvez até realmente através do som, embora de vez em quando algumas pessoas enxerguem algo, né? Eu sou alguém que não enxerga nada. Mas então eu acredito nesse tipo de coisa assim, entendeu? Faz parte do meu jeito de acreditar que o mundo funciona, né? Mais uma vez eu vou me corrigir, eu não acredito que o mundo funciona assim. Eu sei que o mundo funciona assim, mas ninguém é obrigado a concordar comigo. Mas, ou melhor, ninguém é obrigado a acreditar em mim, né? Mas então, prosseguindo. Então, acreditando nisso, eu tenho que ter algumas reflexões mais aprofundadas sobre como que isso funciona na prática. E uma delas que eu tive é, bom, se aqui no Brasil, eu uso muitas das minhas coisas que eu para solidificar as minhas crenças tem a ver com a minha experiência na religião de matriz africana, né? Então, se aqui no Brasil nós podemos fazer rituais para incorporar, para receber entidades, né? Tipo, se aqui no Rio Grande do Sul eu consigo canalizar o que eu acredito ser um outro ser, uma outra entidade. Daí, só para deixar bem claro, o que eu vou falar aqui são minhas formas de interpretar a religião, sabe? Não é. Eu não estou pegando uma doutrina, não sou uma pessoa qualificada para ensinar a espiritualidade, nenhuma espiritualidade para ninguém. Então não é isso que eu estou fazendo aqui, sabe? Estou falando como é que eu interpreto o que eu vivi, o que eu sei que outras pessoas vivem, justamente porque na religião de matriz africana não tem um livro sagrado, entendeu? É muito mais através da sabedoria oral e também da interpretação, né? De como que a pessoa lida com aquilo lá. Então, basicamente, sim, eu acredito que o que se manifesta através de mim e de outras pessoas nesse momento, assim, de que, né, eu tô fazendo parte de um culto e outras pessoas também estão fazendo parte de culto, são realmente entidades, né? O que essas entidades são, tipo assim, na prática, entendeu? Eu já usei alguns termos aqui quando eu falei assim, seres interdimensionais, entendeu? O que um orixá, ou um Exu, o que um caboclo, o que um cigano é na prática se manifestando através da pessoa, eu acredito que seja algo nessa linha, né? Só que daí outras coisas eu até posso tentar me aventurar a falar mais a respeito. Vamos falar, por exemplo, assim, Exu, sabe? Que é as entidades de Quimbanda. Até onde eu sei, Exu é uma entidade brasileira. O que eu quero dizer com isso? Não existe assim, tipo, pode existir o equivalente a Exu nas religiões africanas que ainda existem lá na África, não as afro-brasileiras, as africanas de lá, mas não são os nossos Exus daqui, entendeu? O nosso conceito de Quimbanda, as entidades que as pessoas trabalham nas linhas de Quimbanda, são realmente, pelo que eu recebi de informação, pelo que eu fui ensinado por outras pessoas da religião, são realmente assim de almas desencarnadas de pessoas que viveram no território brasileiro, sabe? E estão fazendo uma evolução através do caminho mediúnico, sabe? Em vez deles estarem fazendo um processo de reencarnação para voltar na Terra, que nem eu e tu, nesse exato momento, de como eles estão fazendo o resgate dele, como eles estão fazendo o processo evolutivo deles, trabalhando por uma linha das almas, trabalhando por uma falange. É por isso que temos entidades assim, por exemplo, assim, Zé Pilintra, que é um bem famoso, entendeu? E ele tem tudo a ver com a própria questão de ser brasileiro, sabe? São histórias relacionadas a gente que viveu aqui na Terra. E não que, tipo assim, quando eu disse lance de falange, tipo, pode ter existido sim um homem específico que fez com que iniciasse a linha evolutiva do que a gente representa o Zé Pilintra. Mas agora várias almas diferentes, de várias pessoas diferentes que estiveram aqui na Terra, vão representar esse tipo de entidade, sabe? Vão se representar como Zé Pilintra, mas não necessariamente eles foram pessoas que quando estavam vivas se chamavam Zé Pilintra. Vocês conseguem entender? A mesma coisa vale para os diferentes tipos assim, de pombagira que existe, os diferentes tipos de Exu, né? Existem vários nomes diferentes que eles se apresentam, que eles se denominam aqui na Terra, mas enquanto eles estavam vivos, enquanto eles estavam encarnados, não necessariamente eles tinham esses nomes, entendeu? É simplesmente a falange, a linha que eles estão trabalhando ali tá, para continuar o processo evolutivo deles aqui na Terra. Então, eu já tenho essa noção de que, então as entidades de Exu que trabalham aqui no Brasil são entidades ligadas à nossa Terra, entendeu? E daí é o tipo de coisa que faz eu entender que existe, assim, uma espiritualidade de um ponto de vista geológico, de um ponto de vista geográfico. Além das pessoas desencarnadas, tem até outras questões, tipo assim, a Umbanda também. Por que todas as religiões já afro-brasileiras, elas têm esse nome composto de afro-brasileiros? Porque
porque elas não são realmente as religiões africanas, entendeu? Os cultos que nós fazemos aqui no Brasil são simplesmente únicos aqui, sabe? Não dá pra te fazer um culto afro-brasileiro em nenhum outro lugar do mundo, porque tu não vai ter a espiritualidade da nossa terra, especificamente daqui, entendeu? Como, por exemplo, também no lance da Umbanda que entra os caboclos. Os caboclos já daí seriam realmente espíritos das matas e muitas vezes ligados a pessoas indígenas mesmo, sabe? Provavelmente almas desencarnadas de pessoas indígenas que estão fazendo seu processo evolutivo aqui, trazendo sabedoria, trazendo ensinamentos, sabe? A gente também tem questões como Preto Velho, Cosme, né? Que seriam almas desencarnadas de pessoas mais jovens também assim, mas ao mesmo tempo que também chegamos no ponto que as pessoas recebem orixás. Aí especificamente o que são orixás, olha só. Aí mais uma vez que eu tô falando, eu não tô dizendo a definição, sabe, definitiva dessa questão, sabe? Não sou eu que tenho a sabedoria para falar sobre isso, entendeu? Eu tô simplesmente falando que eu, enquanto ser humano que interpreta e tenta entender, entendeu? Como é que eu lido com isso, sabe? Então, na minha opinião, eu acredito realmente que daí as entidades que trabalham aqui na Terra com o nome de orixá, que aqui eu, sendo morador do Rio Grande do Sul, eu vejo orixás trabalhando na linha de nação, entendeu? É o batuque aqui do Rio Grande do Sul, que para outros lugares acredito que vão reconhecer como uma linha específica do candomblé, talvez. Mas aqui seria o ritual de nação, são aí que trabalham as entidades que são os orixás. Aí eu não acredito que eles sejam, assim, almas desencarnadas, sabe? Eu acredito que eles são realmente algum espírito diferente do nosso, sabe? Mas que eles se manifestam através do nosso corpo também, para passar também mensagens, comunicação, enfim, ensinamentos, passar alguma coisa que pode nos ajudar enquanto sociedade, enquanto grupo, entendeu? Mas eu não acredito daí que eles são espíritos desencarnados. Se eles são santos, anjos, sabe? Qual vai ser o nome que tu vai dar para esses seres de luz maior? Eu não sei, mas é a minha visão justamente através de ensinamentos que eu ouvi de gente que estava, né, com mais experiência que eu na religião, me passava através das palavras deles e era assim que eu interpretava com o meu raciocínio, entendeu? Então, esclarecido isso, essa foi eu fiz com vocês uma caminhada mental que eu fui fazendo ao longo dos anos, sabe? Para fazer com que, se é assim que funciona aqui no Brasil por questões geológicas e geográficas, isso tem que acontecer ao redor do mundo inteiro também, sabe? E com que é isso que eu quero dizer? Eu acredito que tu pode fazer cultos similares ao que acontece aqui no Brasil, só que tu não vai estar recebendo o contato das mesmas entidades, entendeu? Eu acho que realmente tu pode fazer um culto assim. Eu quero dizer assim, eu quero dizer similares ao culto afro-brasileiro. Quer dizer, em sua estrutura, entendeu? Com tambor, com os instrumentos, até com o sistema assim, de pontos e tudo mais. Os cânticos, né? As músicas que são cantadas, assim, entoadas, né, num culto de afro-brasileiro. Eu acredito que você pode fazer um ritual nesse mesmo molde em qualquer lugar do mundo e vai ter resultado. Porque eu acredito que fazendo esse tipo de ritual, alguém vai responder, entendeu? E quando eu digo alguém, é alguma entidade, assim, realmente no tipo, sendo feito por gente que sabe o que está fazendo e como que está conduzindo, entendeu? Vai ser respondido por uma entidade no mesmo questão de onda evolutiva, sabe? A questão é que não seria a mesma entidade, sabe? Por questões geográficas e geológicas. Por quê? Porque eu acredito realmente que assim, eu acho que os espíritos têm um vínculo com a Terra mesmo, real. Aí vem a parte daí completamente assim da minha interpretação da espiritualidade, sabe? Aqui eu não tô tomando acho que eu não tô tomando nenhuma religião como base, eu não tô tomando nenhuma doutrina como base. Só que tudo que eu tô falando pra vocês são coisas que eu fui refletindo, entendeu? Porque se aqui no Brasil as entidades que refletem tem a ver com a nossa Terra, pra vocês terem uma ideia de como isso varia, eu tenho noção de que varia até tipo assim, aqui no próprio Brasil, sabe? Por exemplo, essa questão que eu falei ali dos caboclos, sabe? Os caboclos que tem aqui no sul são bem diferentes das entidades dos caboclos lá de cima, sabe? Quando eu digo lá de cima, eu tô falando da região do norte, nordeste. Vocês devem imaginar que a Bahia, com certeza, tem uma religiosidade afro muito forte, né? Mas aquela que... E tem as entidades também que respondem lá pra cima. Eu sei que existe, por exemplo, assim, os boiadeiros, sabe? Que são realmente, assim... esses espíritos que aqui na Terra eles trabalham, eles se apresentam como uma figura de um cara que trabalhava, tipo uma figura de alguém que respondia não, que cuidava de gado, cuidava de boi, sabe? São boiadeiros, não. E é um negócio que tu não vê aqui no Rio Grande do Sul, por questões realmente geográficas e geológicas, sabe? Não é um tipo de espírito que vai estar nessas terras, porque não é um lugar onde ele estaria. Não é o tipo de espaço onde ele estaria habitando, entendeu? E da mesma forma que
né? Se tu for fazer um ritual nesse mesmo molde na América do Norte, em vários lugares diferentes da América do Norte, eu acredito que vai ter entidades diferentes para se manifestar, entendeu? Em linhas que se organizam, entendeu? Esses termos que eu utilizei a religião afro como base, porque é a que eu tenho mais contato para ter um tipo de interpretação clara, entendeu? Mas eu basicamente, né, tu não precisa usar esses nomes, entendeu? Tu não precisa chamar as entidades de Exus, tu não precisa chamar as entidades de orixás. Esses são nomes simplesmente que foram sendo passados, foram sendo ensinados, porque eles ajudavam as pessoas a entender diferentes formas de energias que tinham funções diferentes, sabe? Chamas de Exu, entidades que têm funções específicas para fazer aqui na Terra. Quando a gente for utilizar digamos assim, a força deles, sabe? A energia deles para conduzir um trabalho específico, tu convoca Exus quando tu quer fazer algo de certa natureza. Os Cosme têm a energia deles, sabe? O Caboclo tem a energia dele, o povo do Oriente tem a energia deles, os orixás tem a energia deles. Todos eles têm a sua função, entendeu? Importância diferente por funções diferentes, sabe? Não maior ou menor, mas porque, né, cada um tem que ter a sua razão, né? E existe isso, entendeu? Então, essas forças também têm uma questão assim, elemental, energética, magnética também, né? E eu acredito que no mundo inteiro existem entidades que respondem por isso, entendeu? Eu acredito que se tu fazer rituais na Europa, na Austrália, na África, obviamente, que ainda deve existir os cultos africanos de lá, a verdade não, deve existir não, existe. Eu já vi imagens, já vi vídeos também, e muitas coisas têm semelhanças assim com o que eu já vi no Batuque aqui no Brasil, mas nem tudo, e a doutrina, claro que vai ser diferente, as entidades que respondem em lugares diferentes vai ser diferente também, mas, né, eu acredito que se tem espíritos que respondem aqui no Brasil, eu acho que deve ter na Terra inteira, sabe? Porque tem espíritos encarnados em todos os lugares do mundo, tem elementais em todos os lugares do mundo, entendeu? Tem seres com funções diversas na natureza, existindo em todos os lugares do mundo, entendeu? Ao mesmo tempo que também tem no Japão, sabe? Ao mesmo tempo que esse tipo de noção, tipo, de que os japoneses também têm uma crença bem real, sabe? Nesse negócio daí justamente exemplificado por esse templo, sabe? Esse tipo de história, pra mim, eu consigo levar ela assim do meu ponto de concepção da realidade, eu consigo ouvir essa história e acreditar nela de um ponto de vista bem literal, sabe? E com o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim que eu acredito que tipo, não na parte de Amaterasu ter dado as joias, porque daí não tem como acreditar nisso, sabe? Porque daí eu teria que acreditar que um deus viveu na Terra e que ele arrumou itens sagrados mágicos e entregou pro imperador. Isso eu não acredito, mas tô falando da construção do templo, sabe? O que eu quero dizer com isso? Quando ele for falar do seguinte, que o imperador recebeu a ordem de construir o templo pela própria Amaterasu, eu acredito sim que ele pode ter recebido dentro da cabeça dele, ou do coração dele, da alma dele, através de um sonho, no momento de meditação, num estado de transe, ele pode ter recebido um comando dentro dele que ele sentiu que era necessário erguer um templo especificamente para Amaterasu. Acredito que pode ter sido exatamente assim. Esse barulho maluco é o meu gato, que ele tá tendo um surto aqui agora. Para corno manso. Arrombado do caralho. Então, né? Isso daí. Tá, Amaterasu, né? Então eu acredito que pode ter sido exatamente assim, né? E a segunda etapa também, sabe? Eu realmente acredito que daí, séculos depois, outro imperador pode ter recebido um comando, uma ordem da Amaterasu. Renan, o que Amaterasu é? Eu não sei, entendeu? Se Amaterasu é um anjo, um santo, um deus, um orixá, digamos assim, sabe? Não um orixá afro-brasileiro, porque ele está lá no Japão, mas uma entidade equivalente ao que nós aqui no Brasil reconheceríamos como orixá, lá eles reconhecem como, sei lá o que eles chamam, sabe, de Deus, sei lá o que, mas um ser dessa mesma questão, assim, de ser algo diferente de nós, mas com uma sabedoria superior e com uma intenção de ajudar a prosperar a espécie, digamos assim, sabe? Então, a Amaterasu, entendeu? Se comunicou com esse outro imperador e disse que ela precisava de que o templo dela fosse expandido e que o culto dela fosse fortificado, né? Porque, sim, eu acredito em cultos assim, dessa forma, assim como eu posso dizer. Aí vamos ter que entrar toda nessa questão, assim, vou entrar bem especificamente no lance, porque a Amaterasu pediu que ela queria ser alimentada, sabe? Ela falou que ela queria que fosse levada um kami para perto dela, para ela ter a alimentação dela, e ela queria ter e eles fizeram isso, eles fazem rituais que envolvem fazer um sacrifício, não, necessariamente, a não ser que tenha a ver com um animal mesmo, não sei se tem isso, mas um alimento que é levado lá para esse deus, né? Então,
Tratando daí mais uma vez para a linha de raciocínio para a religião afro, que é onde eu já vi isso acontecendo mais vezes, né? Ser dado oferendas de alimentos mesmo. Sobre esse lance daí, isso tem muito a ver com a questão de que, assim, olha, alimentos, tudo que existe no planeta Terra, basicamente, eles têm uma energia, sabe? Uma... Eles são matéria-prima, de modo geral, sabe? Então, para mim, conforme eu fui vendo isso acontecendo, eu entendo o processo por trás de, tem cada entidade específica, tu vai ter uma forma diferente de oferecer algo que seria um alimento. Realmente o alimento, e quando chega essa hora de oferecer o alimento, sabe? Não é que, o santo ou a entidade tem que chegar lá necessariamente se materializar e comer, porque não é isso que ele está buscando ali, entendeu? Realmente tem a ver com o processo do culto, tem a ver com o processo do quê? Do fundamento de tu ter feito o procedimento com a intenção, com o esforço, com a dedicação, com o empenho, por isso que se chama culto, sabe? Cultuar. Renan, mas é importante. Cara, olha, eu não sei, mas as religiões que têm uma ritualística dizem que é, entendeu? Então, mesmo não sendo uma pessoa religiosa, eu tenho que entender a metodologia da religião, entendeu? Aí naquele ponto que a pessoa cética vai dizer que é completamente estúpido, que é completamente baboseira, que não faz o menor sentido tu preparar uma bandeja, tu preparar um prato para uma entidade, sabe? Tu fazer uma refeição, entre várias aspas, para um ser que não está encarnado, digamos assim, sabe? Tudo bem, é uma versão, é uma pessoa que assume que o planeta funciona de uma maneira que eu não assumo, entendeu? Eu assumo sim, eu consigo entender que por trás de cada alimento, de cada coisa que realmente existe aqui no planeta, existe daí também uma energia naquilo lá. Aquele alimento tem uma força dentro dele também, ele representa alguma coisa. Então, eu entendo como eles podem ser realmente um agrado, uma demonstração da tua devoção até por aquele ser. Então, por isso que eu entendendo como funciona o processo de culto, eu entendo como religiões que foram abandonadas perderam a força, sabe? Quando tu pensa que vários deuses diferentes recebiam sacrifícios diferentes, e vários desses sacrifícios também eram coisas que para os padrões de hoje não são muito adequados. Eu também já falei sobre sacrifício animal, que é outro bagulho completamente polêmico, mas eu não vou ficar sempre tendo que fazer esclarecimento. Já falei sobre isso antes, entendeu? Os animais também entram nessa mesma linha, entendeu? Né? E sacrifícios que envolvem carne, entendeu? Esse tipo de coisa. E, né, acredito que na época que as religiões gregas, por exemplo, elas eram tratadas como religião, eu acredito que também existiam sacrifícios não, existiam oferendas que eram refeições, sabe? Eu acredito que também cada um dos deuses tinha algo que representava eles, a questão de alimento também, de bebida também. O mesmo vale para religiões assim como egípcia, religiões celtas variadas, entendeu? Eu acredito que, de modo geral, era comum que as pessoas cultuassem seus deuses, oferecendo para eles coisas diversas. Entre elas era um alimento. Não necessariamente, é bem comum que todas as coisas sejam associadas a um deus, sabe? Uma pedra, tipo, as pedras são associadas a deuses variados, sabe? Dentro da própria religião afro, elementos da natureza são associados a certas entidades, sabe? Certas coisas vão ser relacionadas a certos orixás, ou não necessariamente orixás, sabe? Objetos também e tudo mais. Então, eu acredito que é assim que funciona o nosso mundo, é assim que funciona o nosso planeta, e eu sou muito assim, fascinado e intrigado por essa minha, digamos, realização, sabe? De que existe todo um mundo espiritual que eu nunca tive contato e que provavelmente eu nunca vou ter, simplesmente porque não há cultos, entendeu? Não tem no presente momento, no dia atual do nosso planeta, digamos assim, existe muito lugar no mundo que está sem qualquer espécie de culto, sabe? Tipo, no sentido assim de tentar se comunicar com os seres, com as entidades, com os elementais, com os espíritos que estão querendo progredir através de uma ritualística, sabe? Que nem eu disse, por que as coisas funcionam dessa forma? Olha, aí não sou eu que tenho essa sabedoria para passar para você, sabe? Nesse momento não sou eu que posso dizer para você, olha só, tem seres que evoluem através de um processo espiritual, sabe? Se tornando entidades que vão se manifestar através da natureza, ou através até mesmo assim de médiums, né? E outras pessoas que estão evoluindo como eu e tu, que estão sendo encarnados. Isso eu não sei. E daí a última coisa que eu vou terminar esse programa, eu já não sei quanto que ele está de duração, mas imagino que não esteja
tão mais longo assim do que eu costumo falar. Mas a última coisa que eu vou concluir só, já que é um assunto derivado sobre isso que também se expõe, é que é basicamente sobre as pessoas em que negam esse lance de energia daí. Para falar para a população mais, para o público mais cético da minha audiência, né? Se tu não acredita na espiritualidade, tudo bem, é um direito teu acreditar que nós vamos morrer e virar pó. Só que tem uma coisa que hoje em dia para mim já tá num ponto de negacionismo, é as pessoas que negam energia, sabe? E o que eu quero dizer com energia, realmente tu pode pensar assim, energia do ponto de vista assim mais prático da coisa, sabe? Vamos pesquisar o que é energia e como que as pessoas descobriram que existe, sabe? O que vocês podem discutir é quais são totalmente as diferenças reais que isso faz na vida das pessoas, sabe? Mas basicamente que o nosso corpo emite energia e vibração, sabe? O nosso cérebro emite vibrações em momentos diferentes, sabe? Se tu tá em determinados estados de mente, o teu cérebro vibra numa frequência diferente. Isso é fato, entendeu? Fato, 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 fato. Tu pode me dizer que isso não tem nenhuma influência real na vida das pessoas. Tu pode, mas na minha opinião, tu tá criando já uma espécie assim de negacionismo, sabe? Tu pode, porque, cara, simplesmente já não tá. Eu de vez em quando vejo as pessoas fazendo umas. Tipo, tentando assumir que a realidade funciona de uma forma que já tá no ponto do negacionismo real, sabe? Basicamente, você tem que ver isso, entendeu? Hoje em dia, a ciência já conseguiu comprovar, estabelecer e concluir, basicamente, que várias coisas que a gente precisa, que outros lugares do mundo já sabiam que eram reais, sabe? O próprio lance dos chakras e tudo mais, sabe? O próprio lance do yoga, por que o yoga funciona, o que ele busca fazer, o lance da vibração que os mantras emitem, sabe? Por que os mantras foram criados? Não foi um cara que começou a fazer a troco de nada, e ele estava buscando tons específicos, porque entoando esses tons específicos ele conseguia criar a perfeita harmonização energética que ele estava buscando em cada um dos chakras dele, sabe? Ajudava a criar um equilíbrio interno energético que afeta a nossa vida de forma real, prática, até em questão assim, de saúde, em questão de desenvolvimento cognitivo, de ficar com a mente mais clara, mais saudável, sabe? Basicamente, já foi comprovado cientificamente essas paradas, sabe? Tu estar feliz ou triste altera as ondas que teu cérebro emitem, as tuas ondas sonoras, o jeito que tu fala, isso para não falar a energia que também são emitidas de fonte. Basicamente, tipo, tudo na Terra, na verdade, vai ter alguma espécie de energia sendo emitida, sabe? Praticamente todos os seres vivos, animais e até objetos, eu acho que também emitem energia, sabe? Tudo na Terra realmente emite uma energia que pode ser captada, que tem máquinas que detectam isso. Uma coisa que eles conseguiram testar e descobrir que isso acontece é com, tipo assim, por exemplo, ser com lagartos, sabe? É um dos testes, digamos assim, provas assim factuais para pessoas que não conseguiam acreditar que realmente existe um campo de energia ao redor das pessoas, digamos assim, e apesar de não ser muito fácil das pessoas conseguirem entender como que tu altera, como que tu manipula esse campo, ele pode sim ser alterado através de várias formas, sabe? Coisas como cantar, como dançar, sabe? Pode mudar o campo energético do teu corpo, e tudo isso real, do ponto que não tem nada a ver com espiritualidade mesmo, sabe? Se tu não quer acreditar, se tu não acha que isso não tem nada de sobrenatural, não acredite, mas saiba que isso existe e pelo menos reconheça que se tu ignorar essas coisas, tu pode estar ignorando um bagulho, tipo, real. Eu ainda nem expliquei o teste, que eu acho que o nome da máquina é espectrograma, mas eu não tenho certeza. Mas é uma máquina que realmente pode captar a aura das pessoas, sabe? Pode ver que tem uma coisa comprovada, identificada cientificamente, e eles conseguiram identificar que um dos testes que usaram para fazer isso daí tinha a ver com lagartixas, ou lagartos, eu não me lembro, que tipo assim, mesmo depois que eles perdiam o rabo, continuava tendo a energia do rabo deles, tipo assim, exatamente como estava antes do rabo não estar mais ali, sabe? Indicando que mesmo depois daquele membro não estar mais ali, a energia continuava sendo emitida no mesmo lugar, na mesma frequência, sabe? O corpo energético era mantido apesar do corpo físico não estar mais lá, sabe? Então é o tipo de coisa que eles ficaram tipo, é bom. Então realmente tem energias até extracorpórea, sabe? Aí basicamente entra na noção na ideia de que, tipo assim, além de tudo que a gente consegue enxergar emite energia, a gente não tem como, tipo, a gente já podemos assumir que muitas das coisas que nós não conseguimos enxergar emitem energia também, sabe? E aí é que entra nessa questão toda de espiritualidade, entidade, o que eles podem e não podem fazer na vida das pessoas, como que eles podem interagir contigo. É nisso que eu acho que essas coisas afetam a nossa vida de forma real, sabe? Eu acredito que esses seres na nossa volta, eles podem nos ajudar
a nos equilibrar melhor ou nos prejudicar, entendeu? É basicamente isso. Eu não acredito, assim, por exemplo, assim, já falei especificamente, acho alguns programas que eu falava sobre isso, sobre, tipo assim, a possessão demoníaca pique hollywoodiano, sabe? Eu sei que alguns desses casos, assim, sabe, o exorcismo de Emily Rose dizem que foi baseado num caso real, sabe? Mas, cara, me desculpa, mas eu só acreditaria isso vendo ou recebendo um relato de alguém muito próximo de mim e eu nunca vi isso acontecer, sabe? Tipo, de um bagulho nível aqueles filmes de Hollywood que tu vê alguém fazer aqueles comportamentos tão extremos que a gente já viu acontecendo lá. Então, eu realmente, nesse momento, entra o meu ceticismo na jogada, né? Mas agora, o que eu acredito que esses seres daí, os ruins, os negativos, podem fazer com a pessoa é te enfraquecer, é te drenar, te prejudicar, sabe? É te manter desequilibrado, te manter assim desatento, te manter ignorante a coisas que tu deveria prestar atenção, sabe? E acredito que são essas coisas que eles fazem e que têm efeitos muito, muito reais na vida das pessoas, mas é que é bem menos interessante, sabe? Tipo assim, cinematograficamente falando, não vende tanto filme quanto as capirutices que a gente vê nos filmes padrões assim tal. Então, uma possessão demoníaca dos moldes hollywoodianos eu não acredito, sabe? Mas agora, uma interferência real na vida da pessoa, porque tem um ser que tu não enxerga com os teus olhos, mas ele te afeta, ele te prejudica, e, como que tu vai mudar isso? Como que tu vai manipular isso? Bom, aí já entra em crenças espirituais que eu não vou me aventurar aqui nesse momento, como que tu pode te proteger, como que tu pode te manter mais elevado, né? Mas basicamente é isso que eu queria terminar falando, sabe? Eu acho muito estranho as pessoas assim que acham que ainda negar a energia ainda é uma opção razoável, sabe? Tipo assim, cara, tu pode querer negar a sobrenaturalidade da energia, sabe? Dizer que não tem nada assim, tipo, sobrenatural da experiência, mas ainda assim tu tem que tratar, tu tem que entender que de vez em quando tu pode estar se sentindo meio mal por questões energéticas, sabe? Quando tá se sentindo meio drenado, meio esgotado, sabe? E talvez o jeito que pode te ajudar isso é de uma forma assim, existe meios assim já bem estabelecidos de como que tu pode mudar a tua energia e tem tudo a ver com a tua mindset mesmo, sabe, a tua mentalidade, sabe, com como eu falei, dançar, cantar, fazer participar de cultos, entendeu, meditar, todas essas coisas assim que que muita gente podia até agora tá achando que é completamente balela. Não é, entendeu? Existe realmente a energia, existe a questão de estar para baixo ou estar para cima de um ponto assim que da forma que até as palavras que tu fala e que nem eu disse, até a tua mente emite uma onda, sabe, que é identificada de maneira diferente, sabe? Existem vibrações mais altas e mais fortes da mente da pessoa. Ai, quanto que isso é real, quanto que isso afeta a vida das pessoas, sabe? Bom, aí realmente é difícil saber, entendeu? Nossa, eu estar emitindo uma onda alfa, uma onda beta, uma onda gama, vai fazer muita diferença para as pessoas que estão na minha volta, sabe? Se elas vão se sentir melhor ou pior perto de mim, se isso é completamente, tipo, indiferente ou não. Bom, eu posso aceitar que tu diga que é completamente diferente, mas agora o que tu não pode negar é que acontece coisas ao nosso redor que são além do que tu pode enxergar e que tem um efeito real até na tua saúde, entendeu? Tu pode até adoecer com maior facilidade se tu tem uma baixa frequência energética diariamente, regularmente, por longos períodos de tempo, sabe? A pessoa que está vibrando uma energia mais fraca, ela vai ficar mais doente, mais débil, sabe? Então, por isso que a gente tem que tentar lutar contra esses estados prolongados, sabe? Não deixar ficar nesse estado de drenagem espiritual e várias vezes tu consegue, eu apelei para o termo espiritual, drenagem energética, né? Então, mesmo que tu seja uma pessoa zero espiritualizada, meu amigo, por favor, sabe, meu amigo cético, por favor, não ignore uma coisa que já não cabe, não tá mais na esfera do ignorar. Quer dizer, tu pode continuar ignorando, mas tu vai estar, tipo assim, eu não entendo porque eu tô fudido, dizendo que eu tô cuidando das outras áreas da minha vida, mas eu ainda estou me sentindo para baixo. Então, tipo assim, olha, busca informações sobre como que tu pode melhorar a tua energia e segue elas, que daí, quem sabe, essas coisas podem dar algum retorno, né? Mas o que tu não pode esquecer é que pode ter outras coisas na tua volta te prejudicando, mas daí eu já vou estar apelando para a espiritualidade, então não vale mais a pena eu voltar pro lance assim de dizer que pode ter razões na tua volta que tu não enxerga, porque mas tem a ver com a minha crença que eu já falei antes, né, que eu acredito sim que no nosso mundo existem coisas, existem seres bons e ruins, neutros, indiferentes na nossa volta. Alguns só olham, alguns agem, alguns interagem. O que que eles querem, eu não sei. Por que que eles querem fazer bem, por que que eles querem fazer mal. A agenda final, eu só posso especular, mas eu já especulei bastante, já teorizei bastante, falei um monte de coisa de
importância variada. Nem me lembro qual era o começo do programa, mas é sinal de que foi um programa bom. Então era isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. E amanhã eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.